Boa noite, voluntários do IELA. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz, alegre de estar aqui com vocês, compartilhando essa conversa. Jesus, escutador de almas. Agradecer também a todos que estão aqui nos acompanhando. Agradecer aos frequentadores também da casa. Eu sou Cris Mascarenhas, da Federação Espírita Pernambucana, e também sou mediadora nacional do NEP Brasil, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e uma das coordenadoras do projeto Escutatória, que é onde a gente estuda mais profundamente o tema de hoje. Bom, vamos iniciar com a prece, para que o nosso mestre possa amparar o trabalho de hoje e nos inspirar, né? Quem desejar pode fechar os olhos para melhor se concentrar. Então, Jesus, amigo divino, condutor de nossas vidas, nós louvamos a Deus pelo tutor que temos nesse mundo de expiações e provas, em que tu és o governador do planeta Terra. Que possamos, Senhor, nesse momento, trazer a todos que estão conosco as tuas bênçãos, a tua luz, a compreensão, os esclarecimentos, o consolo. Que possamos ter uma noite agradável, conectados a ti, a Maria Santíssima, patronessa desse projeto, e que possamos, em paz, usufruir tudo que tu tens a nos dizer, tuas mensagens, mas, acima de tudo, pô-las em prática. Bom, gente, eu vou apresentar aqui para vocês uma tela, porque eu acho que é interessante para a gente, né? Então, Jesus, eleito por nós nesse projeto Escutatória, que é um projeto de amigos espíritas que, com suas cadeirinhas, cada um com duas cadeirinhas, nós vamos às ruas, às praças, para escutar pessoas transeuntes, qualquer um que queira sentar para conversar sobre suas dores, sobre suas alegrias, porque às vezes nós não temos com quem compartilhar nem as alegrias, né? O projeto funciona em Recife. Por enquanto recolhemos nossas cadeirinhas por conta da pandemia, porém estamos atendendo no Alô Eu Te Escuto, que é por telefone ou por WhatsApp, e também fazendo as lives através da FEB TV, todas as quartas, às 18h30. Quem quiser nos acompanhar, fica à vontade. E o site é o Instagram e o Facebook e o YouTube, Projeto Escutatória. Quer ser escutado? Vai lá, deixa uma mensagem box, diz que quer ser escutado, nome, o número que nós entramos em contato. Bom, então, como diz na questão 621 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta aos amigos espirituais quem Deus tem oferecido como guia e modelo da humanidade. E os amigos espirituais dão uma resposta curta: Vede Jesus. Né? Algumas edições têm só Jesus, mas a original, a francesa, tem Vede Jesus. Observa. Então, quando Jesus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, ele está dizendo: fala comigo, eu estou aqui para te atender, para te escutar, para perceber. Né? Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa própria arrogância e vaidade. Então, nós vemos que o escutar está completamente ligado também à nossa condição moral, a nossa moralidade, a nossa amorosidade, a nossa afetividade. Quando saímos desse local que queremos só falar, só despejar e não queremos escutar o outro, até cortamos a palavra do outro, né? Então, eu peço que vocês observem bem essa figura, né? Como Jesus nos escuta. Não só com os ouvidos, com as palavras, obviamente, mas o Jesus, se a gente lembra lá, a gente faz uma viagem há 2000 anos atrás, mais ou menos, e nós encontramos um Jesus afetuoso. Então, observem que ele escuta com o olhar, ele escuta com os braços, acolhendo a criança. Ele escuta um serzinho pequeno que naquela época era desprezado. Assim como outras minorias, as mulheres, os doentes,
As crianças eram um peso para aquela sociedade judaica. Então, acima de tudo, para começar, Jesus está sempre disposto a nos escutar. Nós é que, na maioria das vezes, não procuramos, mas sempre disponível, porque Deus, Jesus e espíritos superiores não constrange ninguém à mudança, a nada. Né? Nós temos que fazer esse passo com o nosso despertar. E aí, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir? Aqui, mais uma vez, a gente traz a questão do outro falar de várias maneiras com a gente. Com os olhos, falar com atitude, falar com uma postura, falar com silêncio, muitas vezes. Então, ampliar esse conceito de escuta. Né? Nós temos os 5 sentidos e podemos usar todos eles. Todos eles nós estamos comunicando o tempo todo para o mundo, para o outro, e também recebendo através dele, né? A maior característica de Jesus, que nós tentamos imitar, obviamente, é escutar com amor, sem criticar, sem julgar. Apenas um ser humano de frente a outro ser humano, como diz Carl Gustav Jung. Então, nós lembramos aqui de Maria Magdala, de Migdol, Maria Madalena, porque quem era de Migdol era Madalena ou Madaleno. Maria teme em falar com Cristo por conta da sua vida em pecado, que ela mesma se auto-intitulava de leprosa moral. Exulta. Mas quando ela chega perto da casa de Simão Pedro, que vê aquela figura de Jesus resplandecente, tão belo, que ela diz Rabone, ele diz Maria. Como assim, mestre? O senhor conhece meu nome, me conhece? Eu sou bom pastor e conheço todas as ovelhas, cada uma particularmente. E ela fala de sua podridão, essas são as palavras que ela usa, do passado. E ele diz que para ele não interessa o passado, mas sim o futuro que ela pode construir novamente. Então, esse é um Jesus sem julgamento nenhum, deixando que apenas nossas próprias consciências nos julguem, né? Sem preconceitos, a mulher samaritana. Jesus decide anunciar sua vida pública a uma mulher samaritana, que aquele povo era brigado com o judeu, a raça do Cristo, e, logicamente, material e pecadora. Né? 5 maridos, que nenhum deles era dela, como Jesus ausculta a alma dela. Ele vai além do corpo, dos 5 sentidos, né? Ele ausculta a sua alma, né? Todos falavam que, todos que encontraram Jesus, que sentiam que ele olhava internamente, que ele escutava a alma, que ele falava dentro da cabeça das pessoas, de tão intimamente que ele se conectava com as pessoas. Então, ele ali já põe abaixo a questão do preconceito, da tolerância, quando resolve anunciar o reino de Deus, o início do messianato dele para essa mulher, né? E aí ele deixa o livre-arbítrio para, quando compreender, resolver, decidir. Então, ele pode orientar, inspirar, traz aquelas parábolas maravilhosas, como uma historinha, um ensinamento, um cunho moral que não ofende. Porque ele não dizia, você é uma mulher pecadora. Ele contava a história que tinha aquele contexto, que tinha um cunho moral e a pessoa captava. Mas ele não dizia, você é. Então, a questão do direcionamento também é importante na escuta. Nós não podemos dizer o que o outro vai fazer. Nós nos limitamos a orientar, a inspirar, a levar a pessoa à reflexão, para que ela mesma decida. Né? Isso exige tempo e condição, um amadurecimento e tudo tem que ter o tempo, né? Para a natureza não dar saltos, nós sabemos. Jesus adequava a linguagem, então, como eu falei há pouco, a parábola, Jesus usava os elementos daquela época, do dia a dia deles,
para falar das coisas espirituais por intermédio das materiais. Jesus sempre estava falando de coisas espirituais e usava os símbolos, os elementos da rotina deles para compreensão. Respeita o livre-arbítrio, nós já falamos, consola, porque sempre traz no final uma esperança, uma oportunidade, um caminho, aponta um caminho. Orienta e, lógico, obviamente, com amor. Isso tudo é o amor que pode nos levar a fazer uma escuta dessa maneira, né? Quando Jesus escuta o outro dessa maneira, nos ausculta, ele está nos ensinando a autoescuta. Ele está nos ensinando a percebermos nossas questões, nossos conteúdos, para que, tendo compaixão, nos perdoando, nos compreendendo, também possamos fazer isso com os outros. Então, quando nós começamos a desenvolver essa questão da escuta, esse hábito, nós estamos sendo treinados em algumas coisas. A primeira delas é a humildade. Porque quando a gente falou naquele primeiro slide, a quem não escuta é uma arrogância, é uma vaidade. Eu não tenho nada para escutar porque eu estou certo. Eu sei o que é o correto, né? Então, a humildade é que faz você saber exatamente o que você é. Tem gente à sua frente, tem gente mais atrás. Em que local você está? E aí respeitar, né? A paciência, porque exige, obviamente, se nós não queremos parar para fazer uma meditação, para pensar nas nossas questões, imagine com o outro. Nós não queremos também, né? Então, nós falamos conversando com a pessoa, digitando no celular, falamos com duas ao mesmo tempo, falamos com uma estando numa ligação e o outro pessoalmente. Nós também somos treinados na tolerância, porque quando nós nos disponibilizamos a escutar, nós estamos simplesmente abertos a tudo. Vai chegar qualquer coisa. É um estado de vulnerabilidade em que você se coloca. E o interessante é que essas escutas que chegam até você normalmente tratam de questões íntimas suas. Então é uma grande oportunidade de você escutar por um outro ponto de vista, de você acompanhar, de você perceber a dificuldade do outro, né? Nós estamos ao mesmo tempo exercitando nossa humanidade, estamos aprendendo a nos relacionar, porque é no relacionamento que nós evoluímos. O mundo evoluiu porque as pessoas se relacionaram, se comunicaram. Então também é muito importante, né? A empatia, que nós falamos muito brevemente, que é se colocar no lugar do outro. Está passando um avião muito baixo aqui agora. Então, eu vou repetir. A empatia, que a gente fala de uma maneira muito rápida, se colocar no lugar do outro, óbvio, é o primeiro passo. Tentar sentir o que o outro está sentindo com aquela situação. Mas vamos estar sempre pensando pelo nosso ponto de vista, pelas nossas experiências, nossas histórias. Então, mais do que isso, podemos dar um passo à frente. Podemos não só tentar sentir o que o outro está sentindo, para não colocar palavras na boca do outro. Eu sei o que você está sentindo. Não, não sabe. Só a pessoa sabe. Mas a gente dizer, eu estou aqui, eu estou junto, eu estou sofrendo contigo, eu estou aqui para qualquer coisa, né? Então, se completa aí. Autoconhecimento pela oportunidade que nos dá de escutar essas histórias que muitas estão dentro de nós mesmos e, especialmente, expandir para uma família universal, que é o nosso objetivo. Irmãos, né? Estamos aqui no mundo sendo esposos, filhos, amigos, primos, mas na realidade como se fosse um grande palco de um teatro, onde precisamos aprender com alguns personagens, mas somos irmãos, todos, de uma única família universal. Vou pedir para vocês olharem aqui novamente essa imagem
é uma obra de arte chamada Melancolia, lá na Suíça, em Genebra. Bom, observem que há um espaço no meio desse homem com a cabeça baixa, com os braços cruzados. Uma das grandes questões do projeto escutatório é tentar evitar o suicídio. O projeto escutatório, ele vai conseguir trabalhar para que o indivíduo não venha se suicidar? Não, nós não sabemos. E nós não damos um atendimento profissional. Nós damos a oportunidade da pessoa esvaziar, falar, botar para fora, ganhar um fôlego para pensar melhor, para pedir um socorro, ok? Então, o que essas pessoas que estão numa situação dessa, pensando em ideação de suicídio, ou caminhando, às vezes, através de uma depressão, de um transtorno, o medo. E aqui eu vou trazer algumas palavras recorrentes, algumas situações que são meio que universais. Elas têm uma sensação de estar só, mesmo numa multidão, um sentimento de não pertencimento, deslocada da família, dos amigos, não faz parte, não se identifica. Nós sabemos que nós somos colocados em famílias, em ambientes que às vezes não são aqueles que a gente tem afinidade, viemos de outras famílias, de outras encarnações. Então, eu posso me sentir deslocado sozinho, posso sentir, achar que estou no lugar errado, não era para eu estar aqui. Mas do ponto de vista imortal, Deus, os espíritos que planejaram a sua reencarnação, às vezes junto com você mesmo, sabe que você está exatamente no lugar que era para estar. Essa é a ideia realmente de trabalhar isso. A pessoa se sente isolada, se afasta da família, dos amigos. Então, é um sintoma quando acontece isso, uma pessoa que se isola, começa a mudar, negligenciar a aparência, por exemplo, né? Vazio. Eles falam de um vazio, que nós sabemos que é o vazio existencial, assim como está essa linda escultura aí de Albert Guillory. Baixa autoestima, né? Então, essa pessoa, se não se sente amado por ninguém, se não se sente acolhido pela família, se ela acha que não vai fazer falta para ninguém, ela é importante para Deus. Você é importante para Deus. Sim, você é único. Como disse Jesus, conheço as ovelhas do meu Pai pelo nome, particularmente, né? Então, nós somos importantes, sim. A pessoa apresenta um negativismo, que pode caminhar para uma depressão. Ela fala de uma dor insuportável, que ela não sabe nem explicar o que é essa dor. Essa dor, eu queria dizer que é uma dor emocional que pode se transformar numa dor física. E que se a gente procura um médico por conta de uma dor física, por que não vamos procurar um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta para uma dor emocional? Então, é importante todos os tratamentos, o espiritual e o material, né? Nas falas, essa pessoa vai apresentar: estou cansada de viver, não aguento mais, ninguém liga para mim, prefere morrer, sumir, são essas que vão aparecer. E aí a gente vai prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, como escutadores, a gente precisa avaliar o risco do suicídio que essa pessoa pode ter. Então, tem essas 4 barreiras aí que são elas que impedem a gente, às vezes, de chegar perto, né? De ter vontade de ajudar, mas não saber como. Primeiro, a primeira barreira é que nós temos crenças errôneas. Nós achamos que uma pessoa que quer se suicidar é porque é fraca, é porque quer aparecer, quer chamar atenção, mas a pessoa está doente. Medo de perguntar. A gente tem medo de se comprometer. Mas observem, a partir do momento que aquela pessoa cruzou o seu caminho, será que já não estamos comprometidos de alguma maneira? Se o pai diz que não cai uma folha de uma árvore sem o seu consentimento, então é algo a se pensar. Outra coisa é que a pessoa não sabe o que fazer. Bom, se a pessoa não sabe o que fazer, a pessoa deve, sugerimos, procurar um outro para ajudar a pensar no que fazer. A chamar um familiar, a conversar com alguém do trabalho,
sentir-se responsável. A pessoa também tem medo de ficar responsável pelo outro, ter que ajudar no tratamento. Da mesma forma, o importante é fazer algo, não ficar parado, né? Buscar ajuda também. E aí, a Associação Médica Espírita, aqui de São Paulo, aliás, ela fala que tem esses passos aqui, ó, que a gente tem que fazer. A gente tem que reparar no risco, prestar atenção na pessoa, e isso já é uma forma de escutar, ouvir sem julgar, porque a pessoa não está em condições, não está processando, não adianta julgamento, não adianta falar, não adianta explicar, né? Tem que escutar sem julgar e conduzir para o tratamento, realmente. E nós devemos, sim, o escutador, nós devemos escutar muito mais, temos dois ouvidos do que falar, muito mais. Mas devemos fazer perguntas que levem à reflexão. Então, podemos e devemos sim perguntar: meu amigo, você está pensando em fazer algo contra você mesmo? Porque isso vai causar um choque na pessoa. Às vezes ela está com aquela ideia que ela nem sabe se é dela mesmo, está permeando os pensamentos. E às vezes, quando ela se depara com essa pergunta vindo de outra pessoa, ela pode começar a pensar de uma maneira mais racional. Então, o projeto, nós nos inspiramos, né, o nome escutatória, talvez vocês, a maioria conhece, é em cima de um texto muito famoso, com esse mesmo nome, de Rubem Alves, que é um teólogo muito conhecido, psicólogo, pastor, né, contemporâneo nosso, morreu ainda nessa década, o Rubem Alves, que ele falava o seguinte nesse texto, que vê muitos cartazes de cursos de oratória, mas nunca vê de escutatória. Então ele fala, todo mundo quer falar, todo mundo quer dar palpite, todo mundo quer mandar na vida do outro, quer dizer o que tem que fazer, mas ninguém quer escutar, só quer falar, ou seja, centrado na gente mesmo, né? Bom, ele diz o seguinte para a gente, vejam que consonância com a doutrina espírita, com o momento em que estamos vivendo. Ele diz, é chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e chama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teima em nos falar e nos fazer ver o outro, que dá sentido e é a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. E aí, se a gente for para a palavra, lógico que humano vem de homem, diz respeito a homem, mas quando a gente diz que uma pessoa é humana, que existe uma humanidade, a gente está falando de bondade, de solidariedade, de fraternidade, de compaixão, de perdão. É disso que nós estamos falando e que nosso querido Rubem Alves está falando, né? Então, temos de ir à procura das pessoas, porque podem ter fome de pão ou de amizade. Então, aqui nessa fala de Madre Teresa, nós vamos ver, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a caridade moral e a caridade material. Sabemos que a caridade material é muito mais fácil de fazer. A caridade material provavelmente não liga o benfeitor ao beneficiado. Nós, às vezes, damos uma moeda sem olhar para a pessoa. Mas a caridade moral, ela liga esses dois. Porque a gente, quando para olhar no olho do outro, que é uma maneira, uma técnica para a gente se conectar com o outro, olhando, não desviar do olhar do outro, a gente faz um campo em torno de nós. E naquele campo ali está você e aquela pessoa, unidos, trocando energia. Né? Um campo fluídico, magnético, protegido, ali amparado, é amoroso, afetivo, como deve ser uma conversa. E aí já é caridade. Já é a caridade moral que está conectando você com o outro, que faz com que você se sinta realmente responsável por aquela pessoa. Responsável no sentido de fazer algo fazer algo sobre, dentro do seu possível, né? Então, escutatória, nós já falamos, né, designa o termo, um curso de escutar, né? Mas nós entendemos também escutatória, escutar, tem também um significado, inclusive no dicionário, de aprender.
Nós viemos a esse mundo para quê? Para aprender através de nossas experiências, para não fazer errado de novo, né? Então, a escuta é um lugar de aprendizado. Você está numa situação aparentemente passiva, mas você está aprendendo, você está absorvendo, você está tratando, a pessoa está se tratando. Você está vendo outros pontos de vista. Então, é um lugar de aprendizado, é um lugar de vulnerabilidade, que você se deixa ali ser preenchido por aquele conteúdo. Você sai do seu lugar com um pouquinho da outra pessoa dentro de você, quando você faz uma escuta, né? E o autorreconhecimento. Primeiro, a questão da alteridade, de você reconhecer o outro, mas você também se reconhecer na história do outro. E se reconhecer como humano, igual ao outro, com as mesmas dificuldades, né? Bom, como conhecer o verdadeiro espírita? Através daquele esforço que a gente faz, né, para combater as más tendências e cada dia ser um pouquinho melhor do que o outro, né? Então, a escuta possibilita esse caminhar, né? Quem é que pode escutar? No projeto tem pessoas de várias profissões e de nenhuma profissão, inclusive. Porque o que vai fazer de você um bom escutador é a boa vontade, é o interesse pelo outro, despretensioso, sem nada esperar, apenas para doar. Então não precisa ter uma profissão, não precisa ser um conhecedor, não precisa ser um doutor, não precisa ser melhor que o outro. Não é nenhuma escuta vertical, onde eu vou dizer o que o outro vai fazer, porque eu sou um terapeuta, porque eu sou um profissional, porque eu sou um coach, porque eu tenho uma escolaridade maior. Não, não é isso. É uma escuta aqui, ó, de igual para igual, né? Que você vai levar o outro a ser protagonista da sua própria vida, resolvendo suas questões, sem você resolver nada. Esse não é o objetivo. Assim como não é o objetivo também de uma terapia, nem de uma análise. Sugestões para autoescuta, né? Meditar. Meditar sempre teve aquele paradigma de ter que ficar uma hora naquela posição, para mim, desconfortável, que eu sou entrevada. Mas toda vez que você está presente e consciente do que está fazendo, como eu estou agora, eu estou aqui presente, conversando com vocês, consciente do que eu tenho que fazer, eu estou meditando, eu estou no estado de meditação, que nós sabemos que fisicamente fortalece a atenção e concentração, ajuda, nos ensina isso, né? Aumenta o poder de observação, nos ensina a silenciar, que é justamente o que a gente precisa para nos escutar, fazer o silêncio, deixar que algo venha, relaxar, né? E assim o autoconhecimento. Bom, e aí Rubem Alves diz o seguinte, desculpem, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselho, sem que digam se eu fosse você. Então eu vou dar um exemplo aqui, ocorre muito da gente escutar pessoas e a gente ficou calado o tempo todo, até porque não teve oportunidade muitas vezes de intervir em algum momento. E a pessoa termina e diz assim: muito obrigada. A conversa foi ótima, você me ajudou muito. A gente não falou nada. Nada. Ela foi colocando para fora e ela foi se tratando. Então é disso que o Rubem Alves estava falando, né? Da gente deixar essa pessoa à vontade, no tempo dela, desabafando. E ela mesma, as falas são muito interessantes, as falas são levantando questões e as próprias pessoas derrubando aquelas questões, trazendo as soluções. A questão é a decisão, né? Nós somos o resultado de nossas escolhas. Então, a questão são as escolhas que nós fazemos, né? Intervir, sim, apenas para encorajar, para consolar, para confortar, para esclarecer, se oportuno, e para perguntar. As perguntas são mais importantes que as respostas, porque nos leva à reflexão, à maiêutica aí de Sócrates, né, que Jesus usava tanto também, né? Então, para escutar um outro de uma maneira quase que oficial, digamos assim, alguém que pede uma conversa, sim, recorrer à prece, né? Se conectar através do olho, manter um estado, né?
de interação, uma conexão, através do olhar, a gente segura esse estado, né? Fazer um silêncio interior e entrar no mundo do outro, ou deixar que o mundo dele entre na gente. Não ficar pensando na gente enquanto está escutando o outro, porque a gente não está se conectando e o outro sente, né? A empatia, usar da empatia, tentar ver o ponto de vista dele, estar sempre acompanhando ele, né? Escutar nas entrelinhas, com a alma. Essa pessoa está falando, mas será que ela está se contradizendo com o corpo, com a postura, com a respiração acelerada? E usar uma postura de entrega. Como é essa postura de entrega? Eu estou conversando com a pessoa, mas eu não estou me preocupando com outras situações externas. Eu estou numa posição ereta, em que eu deixo a entender que estou ali totalmente disponível para a pessoa. Ereta, de frente para ela, sem ficar de lado, totalmente disponível, né? Remover as barreiras, porque essas barreiras, uma sacola grande, uma bolsa, uma mesa, elas têm um significado psicológico na hora de você fazer uma escuta de algo que está no meio, né? Acompanhar as emoções da pessoa, né? Se a pessoa faz uma expressão de tristeza, você ficar com um ar mais grave, de alegria, você também abrir um sorriso. Isso mostra que você está junto. Usar um vocabulário do escutado dentro do princípio, né, que não venha a incomodar, causar nenhum desconforto para você. Parafrasear, né? Dizer de uma outra maneira para a pessoa, o que entender. Você está querendo me dizer isso e aquilo, eu entendi bem? É importante que a pessoa tenha uma sensação, ela tenha certeza, então, que você realmente está prestando atenção. Perguntar. A gente não responde, não dá direcionamento, mas quando a pessoa faz, às vezes chega ao ponto de fazer uma pergunta, né, para a gente, sim, mas você faria o quê? O que é que você acha que eu tenho que fazer, né? A pessoa fala. E aí a gente devolve. Você, o que é que você acha que deveria fazer? Que era possível fazer? Passa para a pessoa, para ela aprender a buscar, que as respostas estão dentro de nós, né? Evitar o julgamento, você agiu mal, foi errado, foi inadequado, não, é uma solução ruim, né? Então, assim, orientar sim, mas não ficar corrigindo o que já passou, inclusive, né? Ó, se fizer a pergunta o que faria, né? Em vez de afirmar, levar a pessoa a refletir nas próprias soluções, né? Consolar e dar esperança sempre, né? Sempre. E sempre é bom no final de uma conversa. O que você sentiu? Você está melhor? Está se sentindo melhor agora? Como você está agora? É uma pergunta boa, né? Qual a hora de finalizar? A gente sabe que tem aquelas pessoas que falam, falam, falam. A hora de finalizar é quando a gente percebe que ali está um looping, que a pessoa repete a história. Já falou, né? Então ali já é uma hora realmente da gente encaminhar. Mas você quer falar sobre alguma outra coisa? A gente tem que dar um ponto também final, né? Eu gosto muito aqui dessa historinha de Madre Teresa de Calcutá, apesar dela ser muito conhecida, mas ela é muito linda, porque é de um homem muito doente, à beira da morte, que ela cuida dele por alguns dias, incansavelmente, estando sempre ao lado de sua cama, dia e noite. E ele fica tão espantado com aquela postura. E ele pergunta para ela, né? Ele, qual o seu Deus? Porque quando eu sair daqui eu quero seguir o seu Deus. E ela diz, meu Deus é você, é o outro. Aí a gente lembra que o maior mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas, o outro está no meio. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O próximo ficou no meio da frase. O próximo é o caminho, né? Isso é muito bonito. Isso aí diz da gente não fazer proselitismo, não trazer a questão da religião, não deixar a religião sobrepor. O que deve sobrepor é o amor, né? Então, você não tem uma condição de escutar o outro, você não ter esse movimento em direção ao outro, fala de uma vaidade. Você é quem importa, você é quem está certo, você é quem sabe o que está fazendo, né? E aí o São Francisco de Assis traz essa frase que provavelmente não é dele, né, pelo que a gente sabe, mas o que importa é a mensagem. Vai e pregue o evangelho. Se necessário, use as palavras.
Então, aí já traz a importância mais da escuta, da percepção dos atos, da ação, do que a palavra, né? A palavra em último caso. Quando a pessoa está numa crise suicida, né? Tem algumas características, alguns estados emocionais que a gente pode perceber. O primeiro estado emocional é o psyche. O que é isso? A pessoa tem uma dor insuportável, que ela não aguenta e que essa dor parece ser física, inclusive que ela não consegue nem dimensionar, né? Outra coisa é um estado de ambivalência que a pessoa apresenta. Nesse estado, a pessoa fica alternando. Uma hora quer se suicidar, na outra quer viver, está triste, está alegre, faz parte da doença. Porque a gente muitas vezes vê as pessoas dizendo assim, se quiser suicidar, já tem se suicidado, olha como está bem, está alegre, nem parece que está depressivo. Não, a pessoa está oscilando. Qual é a nossa postura correta? É, pelo contrário, aproveitar esse momento que a pessoa está para cima para trazer conversas edificantes, mensagens, para trazer coisas alegres e tentar puxar a pessoa, né? Em vez de depressão, deprimir, né? De deprimir, puxar para baixo. Então, a gente vai tentar puxar para cima. Tem um outro estado emocional que se chama ato-dor. Vocês provavelmente já devem ter visto o cut, ouvido falar do cut, aquelas crianças, adolescentes que se cortam. Quando se pergunta para elas por que elas se cortam, elas dizem que é para esquecer a dor emocional, em outras palavras. Então, ela está com uma dor emocional tão grande que ela se corta para tirar o foco da dor emocional e prestar atenção na dor física, que é menor do que a emocional. E um outro estado emocional que uma pessoa com ideação suicida fica é a rigidez. Ela fica com a visão em funil, ela só vê uma solução. E aí, no caso, essa única solução que ela vê é o suicídio, que é a solução que não vai resolver nada, vai agravar. A maior decepção que um suicida pode ter, nos orienta Kardec, os amigos espirituais, através do Pentateuco de Kardec, é se dar conta, depois de ter exterminado o corpo físico, ter cometido autocídio, se ver vivo da mesma forma, com os mesmos problemas e mais alguns agora, né? E aí a gente tem que lembrar o seguinte, a pessoa que tem uma ideação suicida, ela não quer morrer, ela quer resolver um problema que ela não dá conta, que ela acha que é grande demais, que ela não vê ninguém que possa ajudar. Então, a questão é outra, né? O que é que pode resolver apenas uma conversa? Ora, mas uma conversa só vai resolver? Não, não necessariamente. Vai dar um fôlego, como a gente falou, né? Mas o que é que a gente vai provocar no outro, que é escutado, que esvazia, que bota para fora? Ele falando, ele está se escutando. Provavelmente ele nunca se escutou falando sobre isso. Então ele começa a reconhecer, a organizar na cabeça dele o raciocínio, o que é que ele está elaborando, né? E aí ele pode agir mais fácil em cima disso, né? Um outro lado bom é que ele rompe o isolamento. Às vezes ele não conseguiu falar, até que fale para a primeira pessoa. Mas depois que fala, que bota para fora, que sente o alívio, que essa é a palavra mais recorrente depois de uma escuta. Uma pessoa está com problema, a pessoa normalmente faz, inclusive, esse movimento. Estou mais aliviada. A pessoa respira fundo e diz, estou mais aliviada. Muito comum, né? E aí a pessoa vai se sentir estimulada a falar, porque o falar vai trazer um bem-estar melhor, vai trazer uns alívios, ela rompe, né, aquele silêncio. E isso fortalece as intenções de viver, né? Então eu quero trazer aqui a figura de Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que passou por uma dor tão asfixiante, digamos assim. Quando Maria e José vão ao templo para circuncisar Jesus, porque Jesus era um judeu, ele não veio para derrogar a lei, ele cumpriu toda a lei,
ele passou pelos rituais judaicos, ele foi circuncidado, ele participou do Bar Mitzvah, que era uma cerimônia quando o menino passava para homem, né, para a idade de adulto, em torno dos 13 anos. Então, quando ele leva lá, tinha um profeta que aguardava que esse Messias chegasse, né? Era um médium, a gente falando com a nossa linguagem atual. E ele, quando vê Jesus nos braços de Maria, ele pega o menino e ela deixa. E ele diz, né? Senhor, despede o teu servo, porque meus olhos já viram a salvação. Mas ele diz outra coisa. Ele diz, e tu, mulher, uma espada vai transpassar o teu coração. E Maria realmente teve uma vida de felicidade por ter Jesus no lar. Como ela dizia, né, enchia a casa de alegria, cantando, ajudando nos afazeres domésticos, orientando, pregando. Mas isso também lhe trazia muita preocupação. O que os homens iriam fazer dele, aquele filho tão especial, tão puro, né? Ela pressentia, obviamente, ela foi uma missionária, estava na missão junto com Jesus e com toda a família, né? Ali, que amparou a chegada dele. Então, ela não tinha uma felicidade completa porque se angustiava muito. E o auge de sua dor, a que ele se referiu, foi justamente a hora da crucificação, de uma espada passar pelo seu coração. Né? Mas Maria, nesse momento, faz uma oração. E ela diz, eu tenho que fazer o que o meu filho amado me ensinou. Ela era uma discípula de Jesus. Né? Então, ali, naquele momento, Maria se esquece dela. E Maria vai socorrer a mãe do dito bom ladrão, a mãe de Dimas, que estava desesperada. Ela esquece de si e vai escutar aquela mãe, aquela outra mãe, que ela sabia tanto da dor que aquela mãe estava passando também, né? Então, a escuta, esse movimento para a escuta também nos faz isso, nos faz, em alguns momentos, sermos abnegados, colocar o outro na vez, renunciar à nossa dor, né? Então, Maria, depois do Holocausto, depois de alguns anos, João, o evangelista, aquele mais novinho, começa a sua igreja em Éfeso para buscar Maria, convida Maria para morar com ele, assim como Jesus tinha apresentado ele, representando a humanidade, a Maria, entregue ele a Maria como filho, ali ele representando a humanidade, e vice-versa. Eles vão para Éfeso e lá Maria passa o dia todo escutando pessoas. Maria esclarece, Maria consola, Maria fala da vida do filho aos curiosos, Maria cura. Foi lá que ela recebeu o título de Mãe Santíssima, depois de curar um leproso. Título este de mãe, que era o único que ela aceitava, de tanta humildade, né? E até que ela se disponibiliza, já no final do dia, muito cansada, já muito velhinha, a escutar um mendigo, é identificado como mendigo. E é o próprio Cristo que vem buscar a nossa Mãe Santíssima, né? O Pai quer que você seja a rainha no meu reino, né? E vem buscar Maria de Nazaré. E mais uma vez, nesse momento, em vez dela assumir o lugar entregue a ela, é escolhida. O escolhido é o elegível, é quem tem condições de ser escolhido. Mais uma vez, Maria de Nazaré prefere ir até o circo, porque estava no auge da perseguição cristã, amparar, consolar aqueles que iriam ser devorados pelas feras. Vai lá, chega próximo a uma jovem, cante, filha, cante. E a jovem tira o foco daquela tragédia que iria acontecer e se entrega, né, a esse estado de êxtase, digamos assim, que contagiou todos os outros, né? Então, Jesus, ele sempre apareceu para nós com essa pergunta. Quando ele ia fazer qualquer cura, ele primeiro perguntava: o que queres que eu faça? Olha a pergunta, a importância da pergunta, para escutar da pessoa,
A pessoa precisa dizer o que quer, precisa fazer esse movimento. É o mínimo que a pessoa pode fazer quando deseja algo. Já é o tratamento. A própria fala, exteriorizar, já é esse tratamento, né? E aí, dentro disso, Jesus fazia com muita maestria, né, com muito cuidado, nós lembramos que nosso querido Paulo de Tarso, Saulo Paulo, bem ali no portão, né, às portas de Damasco, quantas vezes nós não estamos às portas de Damasco e recuamos? Várias vezes ao dia, provavelmente, inclusive. Então, Paulo, vou parar novamente, um pouquinho só para esse avião passar. Então, Paulo de Tarso, ele faz um movimento muito interessante. Ele chega a esse nível, né? Nós sabemos que Paulo de Tarso, Saulo, não se transformou ali de repente. Ele já tinha uma base, ele conhecia a Torá, ele era observante da Torá, ele seguia Moisés, disciplinado, de uma maneira exagerada. Esse é o problema. Com Jesus, ele tem essa força, mas ele acopla o amor do Cristo para se transformar. Então, Saulo pergunta, quando vê Jesus aparecer na sua frente: Senhor, o que queres que eu faça? Inverte. E sempre é assim. Sempre nós estamos o tempo todo sendo questionados, mas também fazendo essa pergunta. Devemos fazer essa pergunta para poder servir. Era o que Paulo queria. Ele queria servir ao Cristo desesperadamente, muito rapidamente, né? A personalidade dele, impossível, nós sabemos. E aí ele teve aquele tempo no deserto, né? Em Palmeira, como tecelão, para poder que o trabalho manual, o trabalho físico, tem um efeito de organizar nossas ideias, né? Ele se dedica à tecelagem para ter um tempo de refletir e amadurecer, né? Então, o que queres que eu faça? É uma pergunta que nos coloca nas mãos do Cristo. Já é um amadurecimento, já é, de uma certa forma, um pedido de socorro que nós estamos fazendo quando colocamos a vontade de Deus na frente da nossa, a entrega, né? Quando é que nós somos capazes de fazer isso? Então, essa entrega, essa vulnerabilidade, diz respeito muito a essa capacidade, que aí a gente fala, volta a dizer que a capacidade de escutar, não de ouvir com os ouvidos físicos, mas de escutar é algo que diz respeito à moralidade. É um chamamento, porque nos traz para dentro, né? Nos traz para a reflexão com o outro, conosco, nas vias duplas, né? Então, que nós possamos, né? Estamos chegando a 10 minutos das 20 horas, esgotando aí meu tempo, mas aí eu quero agradecer a oportunidade de trazer essas reflexões, de rever essas reflexões, né? Que nós precisamos todo dia fazer isso, como a questão 919 do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho nos orienta todo dia a fazer essas reflexões. A partir do momento que a gente começa a se acostumar, a se escutar, a gente quer ser escutado, a gente pede para o outro escutar a gente começa a desenvolver uma facilidade maior de falar, aquelas pessoas que não conseguem falar dos seus problemas, ela se abre mais. E a gente vê os benefícios e começa a ficar atento a tudo, escutando todas as pessoas, escutando tudo e escutando de todas as maneiras, percebendo de uma forma geral o outro, como está olhando, como está andando, como está falando, como está agindo. E aí a gente tem uma leitura muito próxima da realidade e pode atender da melhor forma possível, assim como podemos atender da melhor forma possível, né? Então a escuta tem esse poder de aproximar, esse poder de fazer com que um ajude o outro.
fazer com que nós exerçamos essa humanidade, no sentido de irmãos, né? De estarmos juntos e um ir apoiando o outro nessa caminhada. Então, gente, eu quero agradecer demais a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer o convite, agradecer a essa Sandrinha linda que está aí no backstage, me ajudando na apresentação. E vamos orar, para que nós possamos finalizar essa conversa e pedir a Deus que possamos ser felizes em nossas reflexões, né? Então, Mestre amado, Maria Santíssima, nossa mãe, nós rogamos a Deus que todos que aqui estejam, todos que vão assistir essa live tão simples, falando de coisas tão óbvias, mas ao mesmo tempo tão profundas, que possa tocar os corações, que possa promover algum tipo de desconforto até, para que possamos sair do lugar, para que não nos acostumemos a nos manter onde estamos, né? Já passamos dessa fase, podemos avançar, evoluir, para melhor contribuir para a nossa felicidade e a felicidade do outro. Fica conosco, Senhor Jesus, nos abençoa, nos ampara, cuida de nós e que nós possamos nos manter conectados a Ti, porque o Mestre sempre está conosco, né? Mas que possamos nos manter conectados durante todo o dia, toda a noite, com nossos anjos guardiãos e com os benfeitores espirituais que nos amparam sempre e muito. Um abraço a todos, gratidão, fiquem com Deus.